disso eu já desapeguei. Não sinto mais o peso das palavras que eu falei. E todo dia a sintonia de reinventar meu mundo. Em cada gota eu mergulho fundo. Oi, gente! Não quero mais perder nenhum segundo. Boa noite! Às vezes é preciso respirar. Estão ouvindo essa música? Adoro essa música. Ó. Eu tô deixando a vida me levar leve. E a vibração que vai me acompanhar. É leve. Se no caminho algo desandar. Oh, que seja breve. Como é que você está? Tranquilo? Fique aí calmo, tranquilo. Pegue sua aguinha. Esse final de dia, não sei se seu dia foi cansativo, se seu dia foi mais tranquilo. Oi, pessoal. Alessandra, Silvia, Tuane. Boa noite. Vamos chegando. Que seja leve. Leve como tem que ser a vida. Leve como eu prego todos os dias aqui. Tenhamos uma vida cada vez mais leve. As minhas lives, pra quem não... Oi, Manu! Pra quem não conhece ainda, eu busco fazer as minhas lives de uma forma mais leve, mais pontual, mais prática. Pra quê? Pra que fique fervendo aí na sua cabeça, no seu coração, na sua alma, sobre o que eu estou falando. E depois você tenha mais tempo pra refletir. Não é mais rápida, não é mais prática, para que depois você vá ter sua vida corrida, não. É para você poder refletir sobre. E hoje, aliás, antes de eu falar sobre, envia esse aviãozinho aí que tá do seu lado direito para as pessoas que você acha que tem que participar dessa live hoje. Vai enviando aí, vai enviando. Quanto mais pessoas estiverem contagiadas com esse movimento sistêmico de constelação familiar, seja qual for o tema, seja qual for o assunto abordado, melhor. Melhor para quem está vivendo em todo mundo, porque tudo é energia, tudo é energético, vai sendo interligado, como para os seus descendentes, ou seja, para quem vem depois, para os seus filhos, para os filhos dos seus irmãos, enfim, para quem vem depois. Então, vai mandando esse aviãozinho aí, que hoje vai ser bem legal. Nós vamos falar sobre sintomas e doenças. Eu sempre faço um roteiro, mas eu sigo os pontos principais do roteiro, porque eu vou levando com o que vai chegando aqui pra mim, o que o campo sistêmico vai mostrando, as perguntas que vocês vão fazendo. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo pessoas novas aqui. Vão entrando, vão colocando as suas perguntas. Se eu conseguir... Oi, Gabi! Jackson! Se eu conseguir responder aqui na hora, eu respondo. Se passar direto, eu respondo depois. Vocês têm a possibilidade de me mandar na caixinha que eu sempre abro, no meu direct, no link que tem na minha bio. Enfim, vão enviando aí para as pessoas que vocês acham que vai ser produtiva essa live. Falar sobre qualquer coisa sistêmica é muito produtivo, porque todo mundo passa, porque está em tudo, está em todos os locais. Então, o tema da nossa live é o que os sintomas estão querendo te mostrar. E aí, o que é que os sintomas estão querendo te mostrar? Justamente no dia desta live, o que é que aconteceu comigo? É produtiva para tudo, com certeza. Então, justamente no dia dessa live, o que vem acontecendo comigo desde ontem? Um sintoma. Sinusite. Eu entendo sinusite desde ontem, isso já é o campo sistêmico, que ele vai se movimentando. Então, Fernanda mudou o cabelo. Ele tá falando sobre a minha irmã. Tudo bom? Então, o que é que acontece? Um sintoma de sinusite, que o campo já veio mostrando. Você sabe o que é que... Me diz aqui embaixo se você sabe. Comenta aqui pra mim se você sabe. O que é que o sintoma quer mostrar pra você? O que é que essa sinusite quer mostrar pra mim? Me fala aí. Vai me dizendo aí se você sabe, se você já escutou falar em algum vídeo, já escutou alguém falar em algum local, se você já leu sobre isso, se você já sabe algo sobre a constelação. Me diz se você sabe o que é que o sintoma quer mostrar, o que é que essa minha rinite quis mostrar pra mim. Fala o que você acha aí.
Bora, gente, eu tô querendo ver se alguém sabe. Se alguém sabe, me dizer. Por enquanto eu vou bebendo aqui minha água, desse copinho que vocês já conhecem, 400 ml, ó. A água, ela resolve quase tudo. Então, bebam muita água, eu tô sempre incentivando aqui. E, inclusive, neste momento de live sobre constelação, que sempre vai mexer muito com as pessoas. Então, tem a ver com ansiedade? Será que tem a ver com ansiedade? Será que a minha rinite tem a ver com ansiedade? Mostrar que você tem que trabalhar menos e respirar mais? Será? O que mais, minha gente? O que mais vocês acham? Que essa minha rinite... Rinite, eu tô dando um exemplo de rinite, mas eu vou abrir para processos alérgicos, tá? Rinite é porque foi o que eu tive, sem contar com essa questão da gente ter tirado a máscara, sem contar com essa questão de modificação de clima, sem contar com isso. Então, eu vou falar de uma forma genérica sobre alergia, certo? Rinite, sinusite, ausência de movimento, será? Será que eu tive uma ausência de movimento? Será que eu parei mais? Será que eu fiquei mais quieta? Uma pessoa disse que era porque eu estava me movimentando muito, a outra que eu estava me movimentando pouco. Será? Então, falando sobre rinite, sinusite, qualquer processo alérgico, manchinhas na pele, todos esses processos, falei da rinite porque foi o que eu tive. Eles podem remeter a várias coisas, certo? Eles podem nos mostrar várias coisas. Eles podem, preste atenção bem no verbo que eu estou utilizando, eles podem. Podem mostrar um luto que não foi bem elaborado, desencadeou isso. Podem mostrar uma ruptura de alguma coisa que seja. Podem mostrar uma perda de algo. Por exemplo, uma pessoa que teve os pais se separaram. Enfim, luto de pessoa morta, luto de pessoa viva, luto de fim de relacionamento, luto de uma dispensa num trabalho. Então, determinar várias coisas podem ser ligadas a isso, certo? Porém, não é taxativo quando a gente fala que a constelação familiar, um sintoma tem a ver com tal coisa, o outro sintoma tem a ver com tal coisa. É óbvio que Bert Helling, ele falava que, por exemplo, fim de um ciclo. Isso, fim de um ciclo, Fernando, que não foi bem feito, certo? Fim de um ciclo que não foi ressignificado. Quando a gente tem os sintomas, a gente tem o sintoma de algo, é porque a gente não conseguiu ressignificar bem isso. Então, com relação, antes de eu falar do Bert, com relação à minha rinite, o que é que eu posso falar? O que é que eu faço? Que eu tinha muito mais independente disso. Eu fui ressignificando, eu fui aprendendo. O que é que eu fiz? Eu parei e eu lembrei se eu tive alguma frustração, o que é que eu tive nos últimos dias. E eu lembrei, e eu entendi. E aí eu fui ressignificando aquilo. Eu vou diminuir cada vez mais esse meu processo alérgico, essa minha rinite. Porém, como eu estava falando do Bert, ele falava sobre o câncer de mama ter significação. A mulher que tem um câncer de mama, ela ter tido uma ruptura com a mãe. Em algum momento. Ou no momento da amamentação, ela ter tido um amor interrompido, algo dessa forma. Porém, isso é a maioria dos casos. Ele atendeu sei lá quantos milhares de casos. Então, a gente sempre vai adequando a algo que a maioria acontece. Por isso que eu falo, pode ser. Nunca vou dar certeza. Porque uma pessoa tá com uma dor nos ombros. E aí é porque ele está carregando o peso da família. Ele é o filho mais velho que está tomando o lugar do pai ou da mãe. Não, a gente não pode afirmar isso até abrir o campo. É bem interessante, Camila. Então, a gente não pode afirmar isso sem abrir o campo. Porém, existem as probabilidades bem maiores disso acontecer. Então, a minha rinite, o que é que eu faço com ela? Eu converso com ela, eu entendo o que é que está acontecendo, porque da próxima vez ela já não vai vir tão forte. Mas, uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando a doença chega, o sintoma, alguma dor, o que é que acontece? A gente olha para ele de forma agressiva. O que é que a gente diz logo? O que é que você fala? Me diz aí. O que é que você fala quando você está começando a sentir uma dor? Quando você está começando a sentir uma dor no joelho, quando você está começando a sentir uma dor na barriga, quando você está com medo de ter um diagnóstico de alguma coisa. O que é que a gente geralmente diz? O que eu digo é mais ou menos assim. Não posso ficar doente porque eu preciso trabalhar. É mais ou menos assim que eu falo. Como é que você fala?
Diga aí, enquanto eu bebo água, vocês vão ver bebendo muita água. Eu bebo bastante água. A água resolve quase tudo. Já fico estressada e tomo remédio. Sim. Não posso ficar doente. Quem for mãe aí, quem for pai aí, vai se identificar com essa frase que eu vou dizer agora, que diz assim, mãe não pode ficar doente. Pai não pode ficar doente. Não é assim que acontece? Pois é. Quando a gente tem essa postura agressiva com a doença, significa que a gente não posso parar porque depende de mim, exatamente. Mas quando a gente não olha para a doença, quando a gente tem uma postura agressiva com a doença, a gente está tendo uma postura agressiva com quem foi excluído. Por quê? Porque sintomas e doenças aparecem na nossa vida para nos mostrar algo, para nos mostrar alguém que a gente está excluindo na nossa vida. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei do Beth Hegg, do câncer de mama, o que é que a mulher está fazendo? Ela está excluindo a mãe. É inconsciente, tá? Na maioria das vezes é inconsciente. Eu conheço pessoas que tiveram câncer de mama que têm uma ligação muito forte com a mãe, que tem uma relação muito boa com a mãe, mas sempre relata que se sentiu abandonada por ela, quando era ainda pequenininha, ou bebê, ou na primeira infância. Então, ela está excluindo, certo? É isso que acontece. Também falo muito, não posso adoecer, tenho que trabalhar hoje. Exatamente, as pessoas não têm o direito de adoecer, né? E aí, quando a gente não aceita isso, quando a gente não aceita essa doença, ela continua com a gente. Ela vai virando assim, ó, um ciclo. Ela vai virando um ciclo, vai virando um ciclo. E o que acontece? Imagine de uma forma bem prática. Quando é que você mais recebe visita na sua casa? Me fala, quando você mais recebe mais... Me fala ou pensa aí, reflete. Quando você recebe mais visita na sua casa? Quando você tá doente ou quando você tá bem? Quando você recebe mais carinho do seu parceiro, da sua mãe, do seu pai? Não que você não receba todos os dias, tá, gente? Eu não tô querendo falar isso, mas quando é que você recebe mais carinho, mais dengo, mais atenção das pessoas? É quando você está doente ou é quando você está bem? É quando você diz que tem uma dor ali, fora os dramas que as pessoas fazem, tá, gente? Não tô falando disso, não. Estou falando de atenção, mais atenção quando estou doente, exatamente, quando estou doente. Isso. Então, isso é inconsciente e vai virando um ciclo. Então, é bom estar doente. Por quê? É bom estar doente. Porque quando a gente tira essa doença, o conflito acaba. Então, quando o conflito acaba, não precisa mais estar ali, no embate, naquele embate que é bom, entende? Fiz esse exercício esses dias e descobri muitas coisas. Muito bom, Gabi. Muito bom. A pergunta era que crenças eu tenho que me faz adoecer. Olha, que legal, que bacana. Muito bom. Isso mesmo. É o ganho secundário, exatamente. Então, assim, se você tem uma postura agressiva com o sintoma, com a doença, é porque você está tendo com alguém da sua família, tá? Gabi disse aqui, eu lembrei de várias coisas da minha infância. A infância, ela dita o resto da vida. O corpo fala, com certeza, Fernanda, o corpo fala. A nossa mente, ela comanda tudo. A nossa mente faz o corpo reagir, né, digamos assim. E a doença, ela sempre vai passar. Ela vem da alma. Sempre, toda e qualquer doença, ela vem da alma. E aí eu quero passar num ponto muito importante que eu não posso deixar de falar aqui, de forma alguma, para várias pessoas, quer dizer, para todo mundo, porque várias pessoas me fazem a mesma pergunta. Todas as vezes, aliás, me fazem várias perguntas sobre doença, e todas as vezes que alguém me faz perguntas sobre sintomas ou doenças, eu reitero este ponto. Primeiro, a constelação, ela não cura doenças, tá? Ela não cura doenças. O que é que a constelação faz? A constelação, ela é capaz de amenizar sintomas. Amenizando os sintomas faz com que eles não progridam e a doença venha a acontecer. Ah, Sara, mas eu já ouvi falar que cura doença. Cura? Pode curar. Então, pode curar. Eu já ouvi também uma pessoa que tinha endometriose, ela já tinha feito vários tipos de tratamento, se submeteu a uma constelação e ela conseguiu engravidar. E o movimento de almas também pode fazer com que isso aconteça. Porém, eu ainda prefiro pensar nos milagres e numa energia extremamente forte. Mas eu costumo afirmar que não cura doenças. O outro fator essencial, importantíssimo, é jamais deixe de procurar a medicina tradicional.
Porque você não pode chegar numa constelação simplesmente e dizer eu vou na constelação porque ela vai curar aquela minha dor e sem buscar medicina tradicional. E na maioria dos casos, as pessoas buscam essa técnica da constelação quando elas têm, curiosamente, procurado a medicina tradicional, procurado médicos, feito vários tipos de exames e os médicos não encontraram nada. Não acontece nada no exame de imagem, não acontece nada no exame de sangue, não tem nada. Então, como você vai justificar isso? Não tem justificativa. É meio parecido com as doenças, né? As psicossomáticas. Então, você não tem como justificar. E a pessoa chega numa constelação para poder ver o que ela não estava conseguindo ver. Então, o que é que eu posso falar? Doenças e sintomas, eles podem ser constelados? O tema pode. Ele me traz o tema e eu vou constelar o tema. Porém, é somente o tema. O que vai ser constelado é quem? Quem vai ser constelado é o cliente. O que vai ser constelado é aquela causa ali. Sinto isso, tenho muita dor no estômago, mas já fiz vários exames e não deu nada. Olha aí. Ao final, decorrer da nossa live, no finalzinho, eu vou falar sobre várias doenças e algumas doenças que são mais buscadas e que a gente tem assim, um número bem maior de referências ligadas a elas. Mas falando sobre não constelar sintomas e doenças, e sim a pessoa, a causa. O que é que acontece? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o que eu escrevi, mas vocês conseguem ver as cores. Aqui, rosa, ao redor verde e ao redor amarelo. O que é que acontece? Amarelo aqui é o sintoma. Verde aqui é a doença e rosa é a causa. Então, vamos lá, dar um exemplo prático. Uma pessoa que tem câncer de mama, o que é que ela tem? Ela pode sentir sintoma. Ela pode sentir dor na mama, ela pode sentir um enrijecimento na mama. A doença é o quê? O câncer. E a causa? O que seria a causa? Não sei. O campo pode mostrar. Pode ser, como o Beth Helly sempre falava, que é algum problema que ela tem com a mãe dela. Pode ser uma lealdade que ela tem com várias pessoas da família dela que tiveram um câncer de mama. É possível também. Então, quando o cliente chega pra mim, ele vai me dizer, eu quero constelar essa dor que eu sinto na mama, ou eu quero constelar esse câncer, porque ela já tem um diagnóstico, se prende ao diagnóstico, né? E aí, eu entendo que ela está trazendo pra mim aquela angústia. Porém, o que a gente vai constelar? A causa. Quando ela passa a entender isso, a entender que esse sintoma, essa doença dela está acontecendo por esta causa aqui, aí sim a gente começa a trabalhar em cima disso, para que as coisas sejam amenizadas, para que o câncer não aconteça uma recidiva. E é desta forma. Então é muito mais aqui, é muito mais profundo do que se pensa sobre este assunto aqui. A constelação nos ajuda a permitir que o nosso corpo caminhe em busca da cura. Exatamente. A busca é o segredo individual. Exatamente. Ele vai em busca. E foi muito bom, Fernanda, essa sua colocação, porque quando um cliente chega para constelar, a constelação ela é só um raio-x do que está acontecendo ali. O cliente ele tem que realmente ir em busca, ali é o ponto de partida dele, mas ele tem que ir em busca, ele tem que ir atrás daquilo, atrás de conseguir aquilo. Ele tem que continuar fazendo os movimentos que vão acontecer, com certeza involuntariamente, né? Vão acontecer se ele não fizer nada, mas se ele fizer, vai acontecer. Ele tem que internalizar aquilo, ele tem que aceitar aquilo, aceitar aquele destino dele, aceitar que ele tem aquele sintoma e que ele pode ter os sintomas super amenizados e chegando até a cura. Então, não é regra que quem teve determinada coisa, tem uma dor no joelho é porque aconteceu isso, tem uma dor no estômago é porque aconteceu isso, não é regra. Mas, como eu já havia falado, tem conceitos que são bem de referência de um para o outro. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os sintomas e doenças nas crianças. E aí? Manda um aviãozinho pra você que sabe que tem alguém aí que é pai, que é mãe, que precisa saber e que fala assim, o meu filho sempre tem uma febre, o meu filho sempre tem muita alergia, o meu filho está tendo, enfim, qualquer determinado tipo de sintomas e doenças, vai mandando o aviãozinho aí, que essa parte é bem importante. O que acontece quando crianças apresentam sintomas e doenças? Ele está representando. Por isso que o Bert Helly, ele falava assim,
Bert Helly, para quem não sabe, para quem chegou agora ou para quem não conhece ainda, ele foi o criador da constelação familiar. Então ele falava que crianças, pré-adolescentes até 13, 14 anos não deveriam participar de uma constelação, ele mesmo sendo o representante. Então algumas pessoas fazem com os pais representando. E por que ele falava isso? Porque eles não têm consciência ainda. E por que eles não têm consciência? Porque eles estão representando algo que os pais têm. Certo? Então, como é que se resolve isso? Constela os pais. Constela ou o pai, ou a mãe, ou os dois. Eu recebi uma pergunta numa caixinha uma semana aí, que falava assim, era mais ou menos assim, uma criança de 10 anos, que tem pais separados, ainda não conseguiu dormir sem os pais. O pai ou a mãe, na cama, né? Dos pais, não consegue dormir no quarto. Então, o que é que acontece? Essa criança, ela está muito sofrida, ela está representando uma dor que é do pai ou que é da mãe. Ela está se sacrificando pela mãe quando ela está ali dormindo, ou ela está se sacrificando pelo pai quando está ali dormindo. Não é funcional a criança de 10 anos estar. E aqui eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, o que é que a psicologia faz, porque é muito gostoso dormir com os pais. Mas o fato é que ele falava que ele não conseguia dormir num quarto separado. Então, o que acontece? O que eu sugeri? Que no momento em que ele estiver dormindo no quarto dele, no quartinho dele sozinho, ou se isso não for possível, se ele não conseguir, quando ele estiver dormindo mesmo ao lado, que ele fale no ouvido desta criança, porque se falar de forma consciente, ela não vai, provavelmente não vai entender. Então, que ela fala, meu filho, eu te libero, essa responsabilidade não é sua, essa responsabilidade é da mamãe, ou essa responsabilidade é do papai, porque crianças apresentam muitos sintomas. A gente sabe que tem a parte emocional. Quando um pai viaja, a criança fica gripada, quando a mãe viaja, a criança fica com febre. Então, tudo vai girando em torno disso. Essa energia. Eita, eu acho que eu perdi o que Fernando botou. 0 a 7, a criança ainda é ego. Isso, amo esse tema. Cris botou, estou vivendo isso. Eu tive depressão. Meu filho mais novo desenvolveu síndrome do pânico e ansiedade. Olha, Cris. Ao final eu vou falar sobre, eu separei 8 doenças, 8 sintomas de doenças. E uma delas é a depressão. E você vai entender bem. Nossa, eu passei por isso. Dormi com os meus pais até 12 anos. Olha, gente, olha como é... Você percebe mesmo que é disfuncional, né? O sintoma, a doença, ele é somente um termômetro para mostrar algo. Toda doença que a gente vê, todo sintoma, ele passa pela alma. Então, geralmente as pessoas, eles vão se apegando ao diagnóstico, né? Da doença. Não conseguia dormir sozinha. Eles vão se apegando ao diagnóstico da doença, não querem soltar, não querem eliminar, né? E aí fica com ela, quando na verdade está excluindo uma pessoa. Não conseguia dormir sozinha, Camila falou. Pois é, e os pais fazem isso com o maior amor do mundo. E o filho também faz isso com o maior amor do mundo. É inconsciente, ele é criança, mas ele ama tanto... Vai sim, Cris, vai ficar salva. Ele ama tanto os pais que ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo determinado tipo de coisa. Que ele nem sabe que está sendo... Ele nem sabe que está fazendo, mas ele está fazendo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui os meus bonequinhos. Algumas pessoas já conhecem, outras não. E eu vou apresentar aqui pra quem não conhece ainda, pra mostrar uma possível dinâmica que pode acontecer. E eu escolhi o câncer de mama pra fazer isso. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui essa daqui. Essa daqui é Maria, certo? Uma história totalmente hipotética, nome e história. Aqui temos Maria, uma cliente que veio me procurar para dizer que estava muito preocupada porque a mãe dela, bem como a avó dela, as duas tinham tido câncer de mama. A constelação me ajudou a remover um nó que me impedia de falar. Olha que coisa linda. Eu miava. A constelação, ela traz essas curas mesmo. Então, aqui é Maria e aqui é a mãe de Maria e a avó. Tanto a mãe quanto a avó tinham tido câncer de mama.
E aí, numa constelação, essa daqui é a doença que elas tiveram. A doença está entre essas aqui. Só que Maria tem uma filhinha chamada Joana, que está aqui. O que vocês acham? Vou saber agora de vocês, tá? O que vocês já acham que acontece se eu colocar a Maria próxima aqui, a mãe dela, e deixar a Joana aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Provavelmente Maria com Joana. Aqui é Maria, a mãe de Maria, a avó de Maria, o câncer, a doença, e aqui é Joana, que é a filha. Se eu fizer esse movimento aqui, o que pode acontecer? O que pode acontecer, gente, é que Joana é uma criança, ela vai querer ficar próxima à mãe, por lealdade à mãe. Ela vem pra cá. E o que acontece? É uma linhagem, ó. Todo mundo tem câncer de mama. Entendeu? Todo mundo acha que Joana vai adoecer. Exatamente. A dona vai até a mãe. Exato. Exatamente. Joana vai querer fazer esse caminho aqui até a mãe, porque ela é uma criança. E ela quer, de forma inconsciente, ajudar a mãe dela. Então, para ela ajudar a mãe dela, o que ela vai fazer? Ela vai também ter o câncer. Então, o que é que eu posso fazer? Isso aqui eu estou demonstrando. O campo, ele vai organizando as coisas. Aqui eu estou fazendo uma demonstração. Então, o que é que eu faço? Se eu fizer esse movimento aqui, Maria está aqui, olhando para a mãe dela, a avó, o câncer no meio, e Joana aqui, do seu lado. Essa composição aqui, o que é que pode acontecer? Alguém sabe dizer o que está vendo aqui? Aqui, Maria está olhando para o câncer. Maria está olhando para a mãe dela e para a avó dela. Por mais que a filhinha dela esteja aqui, estão juntas, Maria também está olhando para a doença. E ela não está olhando como uma simples aceitação, ela está olhando querendo a doença. Então, qual seria a formatação ideal para que esse ciclo seja se rompido aqui? A mãe de Maria, a avó de Maria, a doença. Maria, ela olha para frente e ela segue junto de Joana. Joana tá aqui, ó, com a mãezinha dela. Então, ela segue olhando para frente. É uma proteção. Ela deixa para trás. Deixar para trás não quer dizer que não ama a mãe, não quer dizer que não ama a avó, não quer dizer que não honra. Quer dizer que ela faz tudo isso, mas que ela vai fazer um pouquinho diferente. E eu até coloco muitas vezes nos meus atendimentos uma barreira assim, tá? Por exemplo, vocês não fazem ideia de como essa barreira aqui mexe com as pessoas. Em vários momentos, essa barreira aqui faz com que as pessoas, nesse momento, elas chorem, elas liberem muitas coisas, elas acham que estão abandonando quem está aqui. Só que isso não é abandono. Isso não é uma forma dela não ter amor por essas pessoas. É o contrário, é uma forma dela deixar o que passou para trás, deixar com elas o que é delas e não transferir para a Joana. Então, essa seria a formatação ideal. Ela aqui com a Joana, assim ou assim, olhando para frente. Então, para vocês verem como é assim, importante, como é forte isso. Tenho nesse campinho, mexe muito. A mãe assume o cuidado pela filha, honra, agradece o que recebeu e segue. Exatamente, você resumiu aí, ó. Fernando, dá pra ser um constelador, viu? A mãe assume o cuidado pela filha e segue. Exatamente, pra cá. Ai, que lindo. Está amando muito. Que bom, Cris. E agora vamos falar sobre um momento esperado, muito esperado por mim, que eu sei que muitas pessoas vão gostar, que nós vamos falar agora sobre sintomas e doenças. Vão colocando aí, gente, as dúvidas de vocês. É o seguinte, eu separei algumas, dentre elas uma eu já falei bastante, que foi aqui o câncer de mama, que é esse corte, né? Esse corte com a mãe. Fala-se, como eu estou falando na teoria, que o lado esquerdo é mais ligado ao passado e o lado direito é mais ligado ao futuro. Passado e presente e o direito é mais ligado ao futuro. Ou seja, a pessoa que teve o câncer de mama na mama esquerda, ela tem um problema do passado e do presente que ela está querendo resolver. Alguém que ela não viu, alguém que ela excluiu da família dela, muitas vezes a mãe, de forma inconsciente. Não é por falta de amor, pelo contrário. Tudo que a gente fala aqui de constelação é amor, amor. Só que é um amor tão grande, é um amor tão grande que ele acaba, assim, transbordando. A gente sabe que tudo, até o amor, pode ser prejudicial, né? Neste sentido, tá? E
do lado direito, na mama direita, ao que está acontecendo atualmente. Um problema que aconteceu ali, por exemplo, uma mulher que foi, não sei, teve algum problema, foi traída, separou, voltou a morar com a mãe, que ela não se dava bem, e aí ela desencadeou isso, entende? Fala-se disso. Então, o câncer de mama, acho que eu já falei bastante coisa aqui. Eu acho que eu vou passar para a segunda doença que eu coloquei aqui para vocês, que é a endometriose. Endometriose, que é muito falada, está muito falada. E doenças ligadas ao ovário, né? Doenças ligadas ao útero, doenças ligadas à fecundação. Prestem atenção. Tudo que eu falo aqui é para que vocês reflitam. Por isso eu gosto das minhas lives práticas, pontuais e mais rápidas, para que você realmente, a sua cabeça ferva e depois você fique refletindo. Lembre se você já ouviu alguma amiga sua, irmã, tia, prima, mãe, falando assim, eu não quero ser mãe, em algum momento da vida. Ou quando era pequena, ou quando foi crescendo mais um pouco, ou mais um pouco. Eu não quero ser mãe, eu não nasci para ser mãe, eu não tenho vocação para ser mãe, deveria existir um curso para ser mãe. Várias pessoas relatam isso. Veja se essas pessoas não desencadearam, pode ter acontecido com alguém. Eu conheço pelo menos 2 pessoas. Tiveram endometriose. Elas não estavam aceitando aqui. Minha mãe faleceu de câncer deixa eu dar uma olhadinha, da mama esquerda, de Nalva. Tem que olhar pra isso, tá, Dinalva? Então, muitas pessoas falam, não quero ser mãe, e aí elas têm endometriose. Só que aí depois elas decidiram ser mães. E aí? Porque a endometriose é o tecido que ele eu não sou médica, não sei exatamente, mas eu sei que é um tecido que se forma e que ele vai se formar num local que não é o adequado. Então, a pessoa vai ter dores, vai ter sangramentos e muitas das vezes vai ficar infértil, né? Ela pode ficar. E justamente em uma constelação que essa não fui eu quem fiz, mas essa é de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que fez curso comigo, e ela me falou que ela tinha endometriose, ela fez várias constelações com relação ao tema, mas não próximo ao tema, e não eram conexos, mas sempre chegava naquilo. Muito interessante, Sara. Minha filha fala. Eu não estou aqui sendo contra quem não quer ser mãe, tá? Apesar de que o nosso papel de mulher é justamente perpetuar, né? Passar pra frente. Mas eu não estou sendo contra, pelo amor de Deus. Quem não quiser ser mãe é uma opção, né, de cada um. Porém, quem quer ser, que não traga essa energia. Então, é muito importante que é muito importante notar que essas pessoas que falam isso são capazes de desencadear e pessoas que estão seguindo uma lealdade muito grande. Pensa só, antigamente, o que acontecia? Pensar bem. As mulheres, as nossas vós, as nossas bisavós, elas casavam muito cedo e uma inflamação no órgão, isso. E elas casavam muitas vezes obrigadas. Então, elas casavam para procriar. Você vê, sua avó, sua bisavó, não exatamente a sua, mas eu tô falando que várias, né? Tem 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Elas casavam, a função que a mulher tinha era praticamente essa. Elas faziam sexo sem querer. E muitas delas menstruavam várias vezes no mês, porque sabia que naquele momento não ia ter aquela agressão, que muitas das vezes era até estupro do próprio marido e não se era visto como um crime. Então, muitas das pessoas que hoje a mulher decide o que é que ela quer, se ela quer, se ela não quer, mas muitas delas que hoje têm endometriose, por exemplo, um dos motivos pode ser essa lealdade. Então, ela vai sangrar mais, porque em algum momento ela está sendo leal àquela vozinha dela, que sangrava porque não queria aquela relação forçada. Então, o campo vai mostrando. Por isso que eu sempre venho falando aqui desde o início da live e continuo falando. Nada é exatamente o que acontece. Endometriose quer dizer isso. Câncer de mama quer dizer isso. Não, mas a probabilidade ela é muito grande. O campo é uma sessão de constelação que vai mostrar. Então, as pessoas adoecem por sacrifício. É assim. É um sacrifício que se faz pela família, é um sacrifício que se faz, nesse caso, né, pela mãe. Então, é bom que isso seja olhado. Eu já atendi pessoa com essa queixa de endometriose e o campo mostrou que
uma pessoa da família dela, eu acho que era uma prima, se eu não me engano, uma prima mais velha, tinha sofreu um abuso sexual e ela era pequenininha e soube. Então, o campo mostrou que ela estava sendo leal àquela prima dela. Acho que era prima, pessoa mais velha. Ela não viu, mas ela soube. E ela estava sendo leal àquela prima dela. Porque aquela prima dela teve aquela relação que não queria e ficou sem querer ter, inconscientemente achando que relações eram uma coisa ruim. E ela tomou pra si. Então, ela se sacrificou por causa da tia. Nesse sacrifício, ela foi tendo... Inclusive, essa pessoa também falava, não sei se eu quero ter filhos. Queria formar uma família, mas não queria ter filhos. Como pode? E essa pessoa tem. Tá fazendo tratamento, tá buscando médicos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E quando não dá certo, Sara? E quando a gente não consegue chegar? Primeiro, a constelação, ela não... é capaz de dizer absolutamente nada a princípio. A gente faz os movimentos e vão acontecendo. Se não acontecer dessa forma, a pessoa tem que aceitar o destino. Tem pessoas que aceitam o destino e ao aceitarem o destino as coisas acontecem. Por exemplo, veja só. Uma pessoa que diz o tempo todo que não quer ser mãe e tem endometriose. O que é que está acontecendo ali? Aquele tecido que deveria ser formado é como se ele não tivesse... ali na sua forma feminina. É como se ele estivesse na sua forma masculina. Por quê? Porque quem procria é mulher, homem não tem filhos. Então, veja se você conhece alguém ou se já aconteceu isso. E essas pessoas nem sabem que a constelação poderia indicar. Mas veja se já aconteceu. Pessoas que estão tentando ter filhos há muito tempo não conseguem, o que eles fazem? Compram um bichinho de estimação. E o que acontece ali? Ele vai voltando, ele vai... a mulher, no caso, né? Porque a gente já nasce com esse instinto materno, mas ela... passou a vida, por algum motivo ela foi se perdendo. E aí ela vai voltando até aquele poder maternal, vai cuidando como se fosse um filhinho, vai tratando daquela forma. E o que acontece? Em muitos casos, quando se menos espera, se faz tratamento, se faz tudo e nada aconteceu. Não tinha nenhum problema de infertilidade, ou até tinha endometriose. O que acontece? Acaba engravidando, acaba conseguindo. Por quê? Porque ela aumentou a energia feminina dela, que estava perdida. O mundo já está muito masculino, um mundo muito masculinizado. Nós mulheres temos que buscar aumentar o nosso feminino para que o mundo se torne mais igual. Tá um desequilíbrio, assim, sabe? Feminino e masculino. É para ser bem equilibrado, mas tá doente. Tá um desequilíbrio. Então, esse é um dos fatores também. Nossa, eu já falei muito. Atualmente estou passando por uma espécie de inflamação. Ó, tá vendo? Não tem outra. O campo mostra, a constelação mostra, é muito sábia, então tem que parar de falar, fazer liberações e as coisas vão fluindo, vai acontecendo. Esse tema é de extrema importância, esse tema, né? Fertilidade, a gente sabe que, enfim, está acontecendo bastante e as pessoas têm que olhar mais para si, têm que se cuidar mais, olhar mais para a alma delas, olhar o que aconteceu com a família delas. Perguntem, gente. Eu sou a prova viva de ter feito várias constelações e perguntar. Eu sou uma pessoa que pergunto. Por exemplo, o que eu pergunto? Quando existe uma constelação, que eu tô querendo dizer que eu sou a prova viva de fazer as perguntas. Eu já fiz diversas constelações sobre diversos temas. E em uma determinada constelação apareceu algo que tinha a ver com a minha avó, que eu jamais imaginei que tinha acontecido isso na família. Não era algo ruim, era algo bom, mas que não se falava. Era um segredo de família. E apareceu e eu disse, nossa, não é possível. Eu fui conversar com ela. Por quê? Porque eu sou a essência dela, eu sou a essência da minha mãe, que eu sou a essência dela, que eu sou a essência da minha avó. Então eu fui perguntar. Você tem que dialogar, você tem que perguntar, você tem que saber o que acontece no seu sistema familiar, para daí você conseguir seguir de uma forma mais leve e assertiva. Acho que sonho tá... Acho que sonho tatuou em ser mãe, que nunca apresentei nada no outro, é sonho tanto. Camila, e quando consegue engravidar e sofre um aborto, ainda está ferida, né? Sim, com certeza. A gente vai falar de aborto um pouquinho mais à frente, sim. Quando só engravidar é porque, muitas das vezes, é porque você não conseguiu internalizar ainda. Porque não é só fazer uma constelação que você vai conseguir resolver todos os seus problemas. É um movimento de alma. Por isso que várias pessoas fazem constelações sobre o mesmo tema. E eu alerto aqui, não façam constelações com... espaços muito curtos de tempo, tá? Entre um e outro. Tem constelador que faz, eu não faço. Não é o indicado, mas tem pessoas que fazem, enfim.
porque não é legal, fica tudo emaranhado ali, você ainda tá fazendo liberações, e aí você faz ao mesmo tempo e você emaranha mais ainda. Então, quando acontece esse aborto, muitas das vezes é porque a alma ainda não aceitou aquilo, não aceitou que ela tinha aquilo para poder ser resolvido, entendeu? Uma outra doença que é bem falada é a depressão. A depressão, ela é muito ligada à mãe. Ela é mais nesse elo com a mãe. Porém, mais uma vez eu vou falar, se abrir o campo, a gente pode encontrar a linhagem masculina ao invés da linhagem feminina. É porque a mãe é o nosso elo maior. Vê só, quando é que o pai é pai? O pai é pai quando o filho nasce, ele vê a primeira vez ali na maternidade, assim que nasceu. Quando é que a mãe é mãe? A mãe é mãe desde o momento da fecundação. Então, a mãe, o vínculo com a mãe é extremamente maior. Olha o que uma mulher é capaz de fazer. Ela é capaz de gerar uma vida. Vocês têm noção disso? Quem é que consegue gerar uma vida? Deus, né? Que gera a gente, e uma mulher, através, logicamente, do que Deus faz. Assim, eu que sou católica, eu tenho essa crença, né? Se você não tem, mas enfim, de algum lugar vai ser. Você sabe que é a mulher que gera. É a única capaz de gerar. Então, olha a força que tem isso. Além do mais, o bebê só sabe que não faz parte da mãe, mais ou menos uns 3 meses, né? 4 meses de vida ali. Então, muitas coisas... Nosso papel é lindo, é maravilhoso, né, Camila? Muitas coisas são ligadas à mãe. Porém, o campo pode mostrar outros. Então, a depressão é ligada à mãe. O que acontece com a depressão? Uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo, ele pode estar ligado aqui. Ele pode estar ligado a... Quando vem alguém no campo me mostrar, é um assunto tão forte, esse assunto ele até mexe comigo, apesar de eu nunca ter tido depressão, né? Mas algo do meu sistema familiar deve ter acontecido. Alguém da família está em depressão. Se você for pensar, na maioria das vezes, quem está em depressão quer fazer o quê? Escreve aí pra mim, diz aí pra mim, pra eu ver se vocês estão ligados. Uma pessoa que está em depressão, tem várias formas de estar deprimido. Está em depressão mesmo, né? Não uma depressão leve. Mas quais são os comportamentos que essa pessoa tem? Me diz aí. Qual o comportamento que você sabe que uma pessoa depressiva tem? Algumas conseguem sair de casa, outras não, mas eu tô falando justamente das que são graves. Ela quer sumir. Exatamente. Ela quer desaparecer. Ela quer se isolar. Isso. Vou ajudar vocês, tá? Ela quer ficar sozinha, sumir. Isso. Ela quer dormir muito, ficar isolada, morrer. Isso. Ela quer ficar num quarto, ela quer ficar trancada, ela quer ficar num lugar escuro. Muitas das vezes ela quer ficar embaixo de um lençol ali por dias, ela não quer tomar banho, ela não quer fazer nada. Chora muito, ela não quer comer. Isso lembra o quê? Todos esses sintomas que eu falei lembram o quê? Vocês conseguem lembrar de quê? Uma pessoa que está em depressão. Isso lembra o quê? Até se você for pensar no espaço físico, no escuro, no se cobrir, isso lembra a morte, isso lembra um caixão, isso lembra um túmulo. Descobrir o porquê da angústia. Sim, sim. E a parte física é isso. Lembra tudo isso que eu tô falando. Então, muitas das vezes, na constelação, a morte, na constelação, o que é que acontece? A gente encontra um ancestral que suicidou-se. Só que, o que é pior? É porque a avó de fulaninho... Oi, Guga! Beijo, Guga! Que saudade! É porque a avó de fulaninho, o tio de alguém, sei lá, suicidou-se. E ninguém nunca contou. Então, além de ser ruim quando existe um suicídio, é pior ainda quando existe o segredo de família. Porque nem aquilo ele sabe, o cliente, né, que veio com essa questão de depressão, vamos dizer assim, nem aquilo ele sabe porque é um segredo. Então, ele não consegue nem verbalizar, nem conversar e nem entender aquilo. Então, muitas das vezes ele está querendo ser leal, ele está querendo tomar o lugar daquele que se foi. E aí é o que acontece, acho que alguém perguntou aí, não sei quem foi que perguntou sobre aborto. É o que acontece muitas vezes quando uma mãe tem um aborto. O primeiro filho é um aborto. O segundo filho ele, nasce. Então, aquele segundo filho, ele está querendo... Eu conheço um caso desse, tá?
também, inclusive. Isso acontece muito, mas eu conheço um caso. O segundo filho, ele tá tendo uma depressão infantil ali. Ele fala em suicídio, ele faz desenhos que demonstram aquilo, porque ele tá querendo tomar o lugar do irmãozinho. Ou porque aquilo não foi bem ressignificado, ou porque é de forma inconsciente, né? A constelação mostra que houve suicídio na família, sim. A constelação mostra que houve, sim. O campo pode mostrar, sim. Pode mostrar. Nossa, eu preciso fazer uma constelação, gente. Calma, Natalia. Calma o coração. Vai dar tudo certo. As coisas vão fluir. Meu primeiro filho foi aborto. Ó, Gabi, tá vendo? Os filhos que vêm depois de abortos, eles precisam de uma atenção especial. Eu falo nesse sentido. É bom que ele saiba que ele teve um irmãozinho. Por exemplo, um primeiro filho foi abortado, né? Teve um aborto. Não importa se o aborto foi espontâneo, foi provável. Não importa. Isso a constelação ela não julga. Ela só constata, ela não julga. O segundo filho, ele se sente... se ele não tiver o lugar... Não se sentir como segundo filho, ele vai querer ocupar o lugar do primeiro, tá? Estando vivo já é complicado quando o segundo filho quer ocupar o lugar do primeiro. Ou seja, ele quer ter mais honra. Imagine se ele... foi abortado, se ele morreu. Como é que ele vai querer ocupar esse lugar? Morrendo. Ele vai querer ir para aquele lugar, né? Minha segunda filha tem muita ansiedade, Provavelmente, Gabi, possivelmente, provavelmente não, né? Aqui a gente fala assim, possivelmente ela está, não está bem no lugar dela de segunda. Ela está, a segunda que você fala é, no caso, a primeira que nasceu, não é isso? A primeira que está viva, eu entendi dessa forma. Afastamento psicológico, maravilhoso, muito bom, muito bom. Camila, eu fui a primeira após um aborto. Filhos que vêm depois de aborto, eles têm que ter um olhar bem importante. E quando se tem um aborto e é um segredo de família, e é um segredo às vezes só da mãe, e alguém, imagine a situação, complica muito mais. Porque como é que a mãe vai dizer, não, você é o segundo? Não, você teve um irmãozinho, e o irmãozinho foi pro céu, e você também fazia aquilo, e às vezes não é fácil, às vezes faz uma constelação, faz em outra, até que a alma vá conseguir internalizando aquilo. Quando constelei, estava tendo isso da desordem, isso, é a desordem, ela não sabe a ordem, ela entende que ela é a primeira, porque ela tá ali, ela não tá vendo o outro, e aquele outro tá abortado. Primeiro os pais têm que internalizar e entender que eles não têm um filho só, no caso do segundo, né? Eles têm pelo menos 2, e aí depois o terceiro e o quarto. E essa questão do filho querer suicídio, eu conheço uma pessoa que a filhinha dela, uma criança, fala em suicídio, porque ela não foi ainda, não se foi, entendeu ainda o porquê, né? Aquilo aconteceu. Minha mãe, oi mamãe, beijo, mami linda. Deixa eu beber uma aguinha aqui antes que a minha mãe mande um recadinho. Sara, beba água. Ela sempre faz isso, minha gente. Eu bebo muita água e mesmo assim ela sempre fala isso. Ó aqui, mãe, meu copo, viu? Bebam água, minha gente. Principalmente nessas lives de constelação. Bota o pé no chão, bebe água. Que a água, ela é maravilhosa pra tudo. Mesmo sabendo, que Camila botou aqui, mesmo sabendo que houve um antes, ainda me sinto a primeira. Isso, Camila, mas você não é a primeira. Tem que olhar pra isso, tá? Você é a segunda, você deve honra a esse seu irmãozinho que se foi antes de você. Não sei se foi antes de você nascer ou não. Uma outra peça em sandália, de preferência. Se não tiver como, coloca com. Vamos agora pra diabetes. Diabetes pode ser ligada a pessoas que têm muita amargura. Então, elas vão focar ali, né? No doce. Focar naquela... Estou falando só do doce, nem estou falando da obesidade. A obesidade a gente vai falar depois. Então, que tem muita amargura na vida. Por vários motivos do seu sistema familiar. E passando agora, já fazendo o link, né? Com a obesidade... Muito ligado alguém que passou fome, alguém do seu sistema que passou fome, ou você, ou algum ancestral seu que passou fome, que teve esse problema e a pessoa tá carregando o que não é dela. E a obesidade é algo... Ai, minha irmã, beijo, minha irmã, minha outra irmã. Temos Vitor também, Mariana entraram agora. Então, a obesidade, ela é algo tão sério que essa constelação não fui eu quem fiz, mas eu assisti uma constelação que falava exatamente sobre isso. Uma pessoa não está sendo vista. Então,
se você olhar, se a gente for olhar de forma objetiva aqui, tá? Você vê mais quando entra num ambiente ou alguma coisa, uma pessoa que é magra e uma pessoa que é gorda. Você vê mais uma pessoa que é obesa. Por quê? Porque ela tá ocupando o espaço ali. Então, pessoas que têm obesidade, elas querem ser vistas. E até este sentido tem a ver com o fato delas comerem mais. Então, assim, como vocês estão vendo... Oi, Fátima, tudo bom? Como vocês estão vendo? Eu sempre falo aqui, pode ser, tá? Então, esses fatores que eu tô falando são os que mais têm referência. Mas podem ser outras coisas, como eu falei... do caso da endometriose, que ao invés de levar para o lado da mãe, para o lado materno, foi para uma prima que era, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, mas era da família paterna. E esta pessoa, ela não conseguiu aceitar, não tinha conseguido aceitar ainda isso. Vamos ver o que vai acontecer, né, com essas movimentações sistêmicas. Ansiedade. Ansiedade, ela geralmente, tá, gente? É ligada ao pai. Ausência paterna, ou o julgamento que você faz com o pai. Olha, gente, muitas vezes se faz de forma inconsciente. É o que a gente menos aceita no nosso pai, é o que a gente mais tem na gente. Porque... eu sempre falo nos meus vídeos, em todos os locais, mas aqui eu vou reiterar. Nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Não tem por onde correr, não tem como fugir disso, não. Todo mundo é. Então, se eu nego algo em meu pai, o que está acontecendo? Eu estou negando minha metade, eu estou negando 50% em mim. Então, eu não gosto do que está em mim ali. Eu gosto só dessa metade, que é da minha mãe, e eu não gosto dessa metade, que é do meu pai. Então, o que acontece? Isso vai gerando... ansiedade. Um dia eu conto pra vocês o meu relato. Hoje eu acho que vai ficar, não sei se vai ficar muito tarde. Se vocês quiserem eu conto, mas eu acho que vai ficar sobre o meu processo de tratamento de ansiedade. Foi maravilhoso, assim. Foi muito, muito bom. Eu fui muito bem assistida. A constelação foi essencial, assim. De todos os suportes que eu tava tendo, a constelação foi o essencial. No meu caso, foi ligado à linhagem da minha família paterna. Realmente foi, certinho ali, mas poderia não ter sido. Porém, a ansiedade ela é mais ligada, sim, a essa parte do pai, da ausência. Quero falar também sobre a próstata, sobre câncer de próstata. Como falei, existem vários fatores. Um deles é alguém da família que cometeu um abuso sexual com alguém, um avô muito distante, um primo, um tio. Ou então, se você for prestar atenção, os homens que não eram vistos na família. Não existe aquelas famílias matriarcais em que a energia masculina está ali comandando, que as mulheres, elas, entre aspas, elas mandam em tudo mesmo, são muito autoritárias. E os homens, eles não são vistos ali. Eles não são vistos pela esposa, não são vistos pelos filhos, pelas filhas, enfim. E em diversas gerações isso vem acontecendo. Então, isso pode acontecer. Esse câncer de próstata é muito ligado a isso também. É um dos fatores, né? Meu pai chegou, coisa linda. Beijo, painho. Beber água de novo aqui, ó. Ele chegou também, beber água, senão eu vou também mais uma vez. Vou beber mais água, gente. E agora eu vou falar com vocês sobre doenças no estômago. Dores no estômago, né? Como sempre falo, podem ser diversos fatores, mas eu quero quase concluir a nossa live com um exemplo de uma cliente muito querida que eu atendi. E ela chegou pra mim com a queixa de que estava tendo... sobre vários sintomas. Eu pedi pra que ela... Eu coloquei no campo oculto 3 sintomas e pedi pra que ela escolhesse um deles. Ela escolheu um deles. Um deles que o campo mostrou, né, energeticamente, e foi estômago, a dor no estômago. Existiam outros, né? Foi a dor no estômago. Então eu iniciei por ele. A dor no estômago, vou pegar mais uma vez aqui, não sei se alguém viu, se alguém não viu, na verdade, esse meu bloquinho aqui. Então, temos o sintoma, a doença e a causa. Então, o sintoma que ela tinha eram as dores, certo? As dores. A doença poderia ter desencadeado uma gastrite, algo do tipo, a gastrite. E a causa
É a causa, não sei se vocês lembram que eu falei, é a causa que a gente trata. O sintoma tá ali, a doença só para mostrar. Mesmo que se tenha uma gastrite, que não se tenha nada sério, é feita a constelação. E o que a gente encontrou no campo? Esta causa aqui. Esta causa o campo mostrou que era uma raiva. Então, dor no estômago está muito ligado a isso também. Pode ser ou não. Tem muita referência. E neste caso, o campo mostrou rapidamente. Muitas vezes o campo mostra imediato, outras vezes demora mais um pouco. Mostrou rapidamente que a mãe dela tinha que entrar no campo. A partir do momento que a mãe dela entrou no campo, até a fisionomia dela mudou e a avó dela também entrou no campo. E a gente foi fazendo a constelação e observou que ela tinha uma raiva muito, muito grande da mãe. Ela tinha uma raiva... Ela não tinha raiva da avó, mas a mãe não se dava bem com a avó. Então ela estava carregando essa raiva, esse peso que não era dela. Que ela ia para médicos e não tinha um diagnóstico para ela poder se apegar, né? Como a gente falou no começo, se apega ao diagnóstico e aí não resolve mais nada. Então, foi visto isso, foi vista essa raiva. Tanto é que em uma parte do movimento que o campo me mostrou a necessidade de fazer um abraço entre o pai e a mãe, ela nem... Não conseguia, ela simplesmente não conseguia sentir aquilo, entendeu? Ela não conseguia sentir aquele abraço e fomos fazendo mais movimentações. Por quê? Porque, como eu disse, eu vou trabalhar a causa. Então, eu trabalhando esta causa, que era essa raiva que ela sentia da mãe e essa linhagem feminina que era toda comprometida por isso, os sintomas, eles vão suavizando, eles vão desaparecendo, ela vai conseguindo ressignificar. E quando se faz isso, se evita que ela tenha mais outros sintomas iguais que se repitam e que progrida para um câncer, enfim, algo do tipo. Então, este foi um caso que eu atendi, foi bem lindo. Fred, Jafnes, tem mais gente entrando. Flávia, que eu não tinha visto ainda. Oi, gente. Então, gente... Este era o assunto que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A solução para que vocês comecem a ter uma vida sistêmica, que é o que eu faço quando eu tenho essas dores, é conversar com a dor. Conversa com a dor. Por que eu tive aquela dor do estômago? Será que eu tô com raiva de alguém? Por que eu tive aquela rinite, como eu tava conversando inicialmente? Será que eu tive uma frustração? Será que eu tive uma perda? Vai tentando entender, vai conversando com a dor. Você tem que mudar a sua postura diante daquilo. Você tem que olhar de uma outra forma para aquilo. E se aquilo não for resolvido, você vai tentando aceitar o seu destino, entendeu? Então, as dores de estômago que você tem várias vezes, por exemplo, você pode cessar aquilo, você pode ir diminuindo até que você... passa a não ter mais. Sam Stosh, meu Deus, que honra ter esse homem aqui. Gente, Sam Stosh, sigam esse homem. Ele é o precursor do direito sistêmico. Que honra, Sam. O que é o direito sistêmico? O direito sistêmico é justamente essas leis que a gente estava falando, leis sistêmicas aplicadas às leis jurídicas. Então, ele é o precursor, foi o que trouxe aqui para o Brasil, se encontrou participou de constelações com o Bert, como eu estava falando. Então, assim, ele é maravilhoso. Quem quiser saber sobre essa parte de constelação na visão jurídica, esse é o caminho que você deve seguir do Summer. Está sempre fazendo lives, sempre postando conteúdos maravilhosos. Ele sabe da minha admiração por ele. E, enfim, um beijo, Dr. Summer. Super acessível, uma pessoa de coração maravilhoso. Não tinha como não ser, né? Trazer o direito sistêmico para o Brasil não tinha como ser diferente. Então, gente, é isso. Olhem para essa dor, porque a doença, ela move a família, né? Então, é tudo muito amor ali, é sempre muito amor. As pessoas se sacrificam por outras. E é isso. Então, minha gente, estou muito feliz de tê-los aqui. Agradeço bastante por todos, pela oportunidade de falar para vocês sobre sintomas, doenças. A live vai ficar gravada. Mandem para quem vocês acharem que devem mandar. E vou deixar uma caixinha, coloquem perguntas, vou responder tudo de hoje para amanhã. Se quiserem, falem por direct, falem no link que tem na minha bio. E a todo momento eu vou
respondendo pra vocês. Se passar direto, me chama de novo, às vezes acontece. E foi muito bom, foi muito lindo estar com vocês aqui. Eu sempre busco fazer uma live de 45 minutos, é o tempo de uma terapia, né? Mas sempre passa, já estamos em 1 hora. E, enfim, é isso, gente. Um beijão pra vocês. Fiquem todos com Deus. Comecem a conversar com suas dores. Comecem a conversar com seus sintomas. Tem dia que é difícil até de desligar a live, de sair daqui. Obrigada, mamãe, pelos parabéns. Beijo no coração. Minha mãe tá longe, não tá aqui perto. Não tá fisicamente perto, né? Tá viajando. Enfim, é isso, gente. Um beijão pra vocês e até a próxima.